Olá, boa noite. Me chamo Islane. Bom, nosso grupo ele ficou responsável pelo tema população negra, né? Para entendermos essa política, para entendermos esse tema, precisamos olhar para o passado. Durante mais de 300 anos, a população negra ela foi escravizada no Brasil com a abolição em 1888. Essas pessoas elas foram deixadas à própria sorte, ou seja, sem acesso à moradia, educação e até mesmo sem saúde. Isso resultou em um ciclo de exclusão social que mantém até hoje. Dados mostram que negros têm menor acesso a serviços de saúde e qualidade, como também eles têm doenças como hipertensão, diabetes e anemias falciforme. São mais comuns nessa população, né? Tem um dos dados que a pesquisa também consta, né? Que fala sobre a mortalidade materna e infantil entre as mulheres negras, que é maior do que em outras mulheres. Com o surgimento do movimento negro unificado, apresentou-se um programa de combate ao racismo na sociedade, que inclui demandas por direitos sociais como educação, emprego, fim da violência contra a mulher. E foi por meio das reivindicações das mulheres que se deu o surgimento do feminismo negro e com ele o setor de saúde para a população negra ganhou visibilidade. Em 1980, o movimento de mulheres aparece na cena pública trazendo denúncias às práticas racistas, evidenciando nas políticas de controle a natalista, falta de oferta na rede pública e variados métodos contraceptivos e a não implantação de política nacional de assistência integral da saúde da mulher. Agora que vocês já têm um contexto histórico, vocês precisam entender alguns fatores determinantes para a criação de políticas públicas para a população negra. Oi, gente, eu sou a Laís e hoje eu vou falar sobre 2 fatores determinantes, um deles sendo a educação. Quando a gente tem um acesso à educação, a gente passa a entender melhor os nossos direitos e como acessar serviços de saúde. E isso é muito importante porque, infelizmente, o racismo ele ainda está presente em atendimentos hospitalares, por exemplo. Então, quando a gente se informa, a gente também fortalece para reconhecer e enfrentar essa desigualdade social. Outro ponto muito importante é que a educação ela valoriza os saberes tradicionais das comunidades negras, que muitas vezes eles são deixados de lado, ignorados, enfim. Mas mais do que isso, ela dá voz a essa população a poder criar políticas públicas, ou seja, ocupar espaços e pensar em soluções que realmente vai funcionar dentro da nossa realidade. O próximo fator determinante é a saúde mental, que de fato ela é importante para todo mundo, mas para a população negra ela ainda tem um peso maior, porque como eu falei anteriormente, o racismo ele ainda está presente nos dias de hoje e ele machuca, ele afeta na autoestima, ele afeta principalmente no emocional e pior que muitas das vezes esse sofrimento ele é silenciado. Falar sobre isso é reconhecer que a população negra ela merece esse cuidado, esse acolhimento, essa escuta. A gente precisa dessas políticas públicas de profissionais preparados, de espaços seguros, porque cuidar da saúde mental também é reconhecer contra o racismo, é garantir uma dignidade, respeito e qualidade de vida, porque a luta antirracista também passa pelo cuidado emocional. E agora que vocês viram um pouco sobre esses fatores determinantes, vocês vão ver um pouco sobre as políticas públicas. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foi uma política criada em 2009 com o objetivo de acabar com as desigualdades encontradas no Sistema Único de Saúde, combatendo o racismo e a discriminação e promovendo a saúde integral da população negra, considerando os aspectos sociais e culturais que refletem negativamente nos indicadores de saúde desse grupo, como alta taxa de mortalidade materna e infantil, altos índices de violência e maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas. Algumas das principais ações tomadas para que essa política se realize de forma efetiva é a formação de profissionais acerca das especificidades e necessidades dessa população, e também a divulgação e educação sobre os direitos da população negra em relação à saúde, através de campanhas e materiais educativos.
Essa política ela também garante e amplia o acesso da população que reside nas regiões periféricas e nas regiões florestais e do campo, como as comunidades quilombolas, garantindo a eles o acesso aos serviços de saúde e as ações de saúde. Essa política também monitora e avalia os indicadores na cultura institucional, garantindo que os princípios antirracistas e não discriminatórios estejam presentes no SUS e sejam realizados de forma concreta. As pessoas de comunidade de terreiro que relatam que se sentem discriminadas dentro do Sistema Único de Saúde. Ninguém recrimina uma pessoa, né, das religiões cristãs tradicionais, ou católica, ou evangélica, ou neopentecostal, de estar professando a sua fé dentro do hospital, de ir lá, por exemplo, na situação do falecimento de um ente, ir lá rezar. As pessoas das comunidades tradicionais de cultura africana reclamam muito que quando vão lá se despedir do seu parente, ou fazer os rituais, né, às vezes o profissional de saúde barra a pessoa, ou fala que não pode. A política também fomenta estudos e pesquisas relacionados à saúde e ao racismo e garante a atuação das 3 esferas, a municipal, a estadual e federal, cada gestão com as suas responsabilidades. Além disso, ela também identifica, previne e combate as situações de abuso, exploração e violência no ambiente de trabalho. Essa política tem dois objetivos. Enfrentar o impacto do racismo na vida e na saúde das pessoas. Porque o racismo adoece, o racismo mata. Então o sistema de saúde tem que dar uma resposta a isso. E o outro é enfrentar o racismo dentro do sistema de saúde. Porque, como eu disse, muito do que acontece de resultado negativo na saúde das pessoas negras e das mulheres negras é resultado do racismo do profissional, da profissional ou da forma de funcionamento do sistema. Bom, juntando as falas da Laís e da Vitória, a gente tem um evento que aconteceu aqui no Brasil no ano passado, no dia 20 e 21 de maio de 2024, que foi a Oficina Internacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas Antirracistas, que foi parte da comemoração do dia 19 de maio da luta antimanicomial. E o objetivo dessa oficina, que foi uma mesa Magnum, era o de oferecer a promoção e também a integração de iniciativas ao combate do racismo na América Latina e no Caribe. Durante essa mesa, alguns países trouxeram as contribuições que eles têm dentro do país deles. Então, por exemplo, o México trouxe uma política que eles têm muito importante de saúde mental para pessoas pretas. E também um país que não faz parte da América Latina, que é o Canadá, ele também compareceu a essa mesa e trouxe uma política de equidade a pessoas pretas canadenses na saúde mental que eles têm no país. Gostaria de falar agora sobre o Plano Juventude Viva, que é uma iniciativa do governo federal lá de 2013, que já rodou basicamente o Brasil inteiro, então a gente já teve inclusive aqui em São Paulo, e o foco dele é a prevenção de violência e homicídio de homens negros de 15 a 29 anos e também a ampliação do direito dessa população. Quando eles pensaram nesse plano, eles tentaram visar onde aconteciam os maiores índices de homicídio e violência, também quem era essa população que sofria desses homicídios, e quando eles chegaram à conclusão, realmente eram os homens negros de 15 a 29 anos que sofriam algum tipo de vulnerabilidade social, que tinham baixa escolaridade, que viviam em situações onde o homicídio era já bem alto e que, enfim, não tinham uma qualidade de vida tão boa. Quando eles pensaram nesse projeto, eles perceberam que não tinha como a gente olhar para o indivíduo só nessa questão de segurança, né? Então, a sociedade civil, então, por exemplo, polícia militar, a gente precisava envolver outros centros governamentais. Então, aqui a gente tem muito os agentes de Estado, municipais, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, entre outros. Mas, dando um foco nessa parte da saúde, hoje o Ministério da Saúde ele se compromete em, primeiro, dar a notificação, se eles souberem de alguma pessoa nessas características, que esteja sofrendo algum tipo de violência, então, seja ela doméstica ou sexual, eles têm que ir em algum tipo de central governamental para avisar o que está acontecendo. Eles também estão agindo na parte de prevenção contra a violência, então pense que o homicídio ele não acontece somente, sei lá, quando alguém mata o outro com uma arma.
ele também acontece no trânsito, ele acontece por outros agentes da saúde, então a promoção de saúde é muito importante também. A gente tem também a criação daquelas academias nos parques, por exemplo, que também estão lá para ajudar na qualidade de vida, no bem-estar da população negra. E também essa parte de direitos quilombolas. Então, o Ministério da Saúde, ele se compromete em ter a certeza de que o pessoal do quilombo, eles primeiro estão sabendo de quais são as políticas públicas e quais são os direitos que eles têm, porque, assim como todos nós, eles também são cidadãos brasileiros, mesmo estando mais afastados das nossas regiões. E agora, o Diego vai trazer para vocês a conclusão que a gente tirou desse trabalho. Bom, já que chegamos até aqui, é importante entender. As políticas públicas voltadas à população negra são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ao longo desse trabalho, discutimos a Política Nacional da Saúde Integral da População Negra, que representa um importante avanço no reconhecimento das desigualdades sociais e raciais, no acesso à saúde e na garantia dos seus direitos. Abordamos também a questão de saúde mental, muitas das vezes negligenciada, mas que é atravessada por violências estruturais, racismos e falta de representatividade nos serviços de cuidado psicológico. No campo da saúde, é urgente garantir o acesso equitativo aos serviços considerando as especificidades da população negra com maior vulnerabilidade. É determinante várias doenças e aspectos de vulnerabilidade para essa população. Sendo assim, profissionais de saúde com maior especificidades vista a cuidar melhor dessa população e dar um acesso à saúde com maior grau de comprometimento, sendo assim com a maior grau de capacidade para atendê-los. O que assusta é exatamente esse ficar por isso mesmo, porque a pessoa tem um profissional ali, geralmente é um médico ou uma médica que está discriminando, mas tem toda uma equipe que está deixando discriminar. E não só a equipe, a técnica de enfermagem, a faxineira, está deixando porque considera que um médico e a médica têm mais poder, qualquer que seja a razão está deixando, né? Ou não está conseguindo impedir que aquilo aconteça. Mas também tem os outros médicos e médicas que sabem que aquele plantonista, aquele obstetra, aquela obstetra está fazendo uma coisa mal feita e deixam acontecer. O Conselho de Medicina, que vê essas taxas de morte materna tão altas no Rio de Janeiro, sabe que por trás da taxa alta tem uma negligência, uma imperícia de um profissional médico e médica, e está deixando acontecer, da direção da maternidade, que está deixando acontecer, da Secretaria de Saúde, que está deixando acontecer. Isso assusta. Vista tendo promover um autocuidado maior dentro dessa população, sendo assim, podendo promover um maior estado de saúde, visto que saúde também não é só a prevenção da saúde, mas sim dar a qualidade de vida para ela, seja com educação, qualidade de vida e outros aspectos sociais na qual ela se encontra. Portanto, é imprescindível que o Estado e os nossos órgãos governamentais continuem investindo nas políticas públicas voltadas para as populações e suas especificidades, para que consigamos desenvolver e dar uma melhor saúde em todos os aspectos sociais na qual essa pessoa se encontra, seja em grupos mais vulneráveis e em um grupo com maior acesso ou dificuldade, para que consigamos ter um melhor desenvolvimento e um melhor acesso à saúde de todos. Para finalizar, caso de dúvidas, curiosidades, estamos à disposição para esclarecer. Obrigado, boa noite, espero que vocês tenham entendido.